Boa noite a todos. Iniciando aqui a aula sobre gestão escolar. Nós temos que enviar para vocês videoaula. Eu desejo a todos uma paz do Senhor, que tudo esteja bem. E que de início eu vou logo dizendo, fiquem em casa, né? Para nossa tranquilidade, que a gente possa superar esse momento tão difícil, que a gente possa retornar às nossas atividades normais. Pessoal, dando continuidade às nossas aulas anteriores, nós falamos sobre a teoria da administração, de um modo geral, né? Citamos as várias teorias da administração, teoria da administração clássica, teoria da administração neoclássica, teoria da administração científica, várias teorias da administração, onde vocês fizeram a avaliação sobre essa questão. Dando continuidade, nós vamos continuar falando sobre a evolução dos modelos de gestão na gestão pública. Agora nós vamos dar ênfase à gestão pública, né? Como se deu o processo de evolução dentro da administração pública? A evolução dos modelos de gestão da administração pública traz algumas funções clássicas do Estado que foram anunciadas pelo economista Richard Musgrave na década de 50, ou seja, nos anos 50. E ele cita 3 funções, né, que contribuíram para a evolução desses modelos de gestão. Fala-se na função alocativa, na função distributiva e na função estabilizadora. Segundo a visão de Richard Musgrave, o que traz a função alocativa? Traz o segmento de promover bens e serviços não adequadamente fornecidos pelo mercado. Então, seria uma forma de estar promovendo bens e serviços que o Estado não estaria fornecendo, aliás, que o mercado não estaria fornecendo adequadamente. Dentro da função distributiva, ele fala em promover o ajustamento na distribuição de renda. E na função estabilizadora, evitar grandes flutuações nos níveis de inflação e desemprego. Foram 3 funções levadas em consideração, né, defendidas por Richard, como uma maneira de se observar, né, esse processo de evolução dentro da administração pública. E aí veio-se uns questionamentos, né, das mudanças que começaram a surgir em função do que foi enunciado, né, na década de 50, e antes disso já se tinha uma conotação, né, de mudanças na economia mundial, porque do período de 1945, que foi o período quando terminou a Segunda Guerra Mundial, então começa a haver mudanças dentro da economia mundial como um todo. Multinacionais se expandem, vão para outros países, países passam agora a se tornarem, que era só subdesenvolvido, passam a ser países subdesenvolvidos, industrializados. Começa a haver uma mudança dentro da economia mundial. E essa mudança ela se deu exatamente entre os anos de 1945 e 1973. Quando, diante dessa mudança toda da economia mundial, essa grande expansão, né, as multinacionais se expandiram, né, para outros países subdesenvolvidos, outros países passaram a ser agora subdesenvolvidos, industrializados. A gente experimenta agora uma divisão internacional do trabalho, onde a gente tinha de um lado países desenvolvidos, dono da tecnologia, e do outro lado países também subdesenvolvidos, industrializados e países subdesenvolvidos. E a partir daí começa a se desenvolver o Estado, provedor, a figura do Estado que passa agora a ser aquela pessoa que tinha que dar de conta, ou seja, ser provedor de bens e serviços, aumentando os custos de manutenção da própria máquina pública. Então, para ele ser provedor dos bens e serviços, ele aumentou exatamente os custos de manutenção da máquina pública. E foi precisamente a partir dos anos 70 que começa a haver um ritmo de expansão da economia mundial, começa a haver um ritmo de queda, né? Houve uma diminuição, né, nessa expansão econômica mundial, e o Estado começa agora a enfrentar problemas, principalmente na
situação do desenvolvimento de suas funções. O Estado, que tem a obrigação de ser o provedor de bens e serviços, mesmo que fosse aumentando os custos de manutenção da máquina pública, mas ele teria que ser esse provedor dos bens e serviços. E agora, com essa queda na economia mundial, com essa crise, né, a partir da década de 70, começa a haver uma queda nessa expansão econômica e o Estado começa a ter problemas, dificuldade em agora ser esse provedor de bens e serviços para a população. E aí a gente chega nos anos 80, né, a década perdida, e nos anos 80 e 90 o Estado perde toda a sua capacidade que ele tinha de atender às demandas sociais. E começa exatamente um grande problema para os estados, que é exatamente o endividamento externo. Porque países contraíram anteriormente para se tornarem países subdesenvolvidos, industrializados, países emergentes, eles contraíram dívidas altíssimas. Muitos países que não tinham condição de ser países desenvolvidos começaram a investir com capital estrangeiro. E isso gerou um endividamento público muito grande, as dívidas externas, dívida pública, a inflação, crises realmente mundiais. E o Brasil, nos anos 90, começa a ter essa grande crise de gestão. E aí ele precisa superar essa situação, né? Então essa crise de gestão começou a gerar problemas muito grandes, principalmente na questão de superar as limitações com relação à burocracia, ao modelo burocrático, né? E aí o Brasil agora precisava sair daquela gestão de administração burocrática e instalar agora um modelo de gerencial mais preciso. Foi aí onde foi instalado o modelo gerencial, que é um modelo de gestão praticamente utilizado no setor privado, porque a gestão pública agora precisa enxugar a máquina, precisa rever muitas situações que estava atuando e que agora o Estado estava passando, o Brasil estava passando por essa grande adversidade, né? E a gestão tinha que buscar novas formas de superar essas situações que até então tinha sido instalada, esse grande caos com esse modelo de administração burocrática que perdurou durante muito tempo no Brasil. Esse modelo burocrático que valorizava demais a burocracia e prezava pela eficiência e pelo atendimento humanizado, na perspectiva de atender às demandas sociais. E aí, o Estado agora estava tendo muitos problemas. E lembrando que uma relação burocrática também se tornou era uma relação também muito autoritária, né? E muito cheia de normas, normativas e de regras. Nos anos 90, começa exatamente por conta dessas adversidades, por conta dessas dificuldades, as reformas que o Estado agora precisava trazer para poder superar essas dificuldades, porque o Estado não estava mais dando conta, né, daquele modelo burocrático que foi introduzido. E aí começa a se basear no modelo gerencial, que era um modelo exatamente utilizado no setor privado. Qual foi o grande objetivo dessas reformas de Estado nos anos 90? O objetivo era exatamente reforçar a capacidade de governo do Estado, né, principalmente, deixando uma administração pública que era uma administração pública burocrática, realmente muito rígida e ineficiente, voltada para si própria e para o controle interno, para se transformar em uma administração pública gerencial, que passaria agora a ser uma administração pública gerencial flexível e eficiente e voltada para o atendimento ao cidadão. Porque essa administração pública burocrática era bastante autoritária, de uma forma autoritarista, se fundamentava na racionalidade, se preocupava muito com a eficácia, era realmente muito rígida, mas acabava de uma certa maneira sendo ineficiente, porque a própria burocracia em si, né, eles prezavam tanto pela eficiência, mas não conseguiram realmente ter essa grande eficácia, né? Uma relação muito autoritária, muito normativa, né? E que acabou, de uma certa maneira, sendo uma relação
ineficiente, porque era muito voltada para si, para o controle interno. Não podemos dizer assim que ela não valorizava realmente o atendimento humanizado, voltado realmente para atender às demandas realmente de uma certa maneira no social, né? Era muito fechada. E agora ela tinha que se transformar numa administração pública, gerencial, flexível e eficiente voltada para atendimento ao cidadão. Lembrando que a administração gerencial, muito utilizada no privado, agora só que agora teria que voltar, a pública teria que assumir essa atividade de administração gerencial, mas levando em conta a flexibilidade, né, a eficiência e voltada exatamente para atender ao cidadão. E aí as 3 formas de administração pública, né, que nós podemos aqui elencar, que foi colocada, se tinha a administração pública patrimonialista, a administração pública burocrática e a administração pública gerencial. Vejamos agora cada uma delas. As 3 formas de administração pública. A administração pública patrimonialista. Como era dentro de uma administração pública patrimonialista? O rei, o chefe do poder, né? Ele era quem estabelecia o estado mínimo sobre o país. Quem determinava as condições mínimas, do mínimo que deveria ser utilizado no país. Servidores possuem estado de nobreza. Os cargos eram títulos e eram passíveis de negociação. O foco não estava no atendimento das necessidades coletivas, mas nos interesses particulares do soberano e de seus auxiliares. Então, o que a gente observa dentro da administração pública patrimonialista? Só quem exercia cargos, tinha posição de nobreza, de status de nobre, eram as pessoas que eram ligadas ao chefe de Estado, né? Que ocupava cargo de alto escalão, tinha que estar próximo ao chefe maior, aquele que estava no poder central. E os cargos, como diz, era possível de negociação, mas esses títulos eram para quem estava próximo de quem? Do rei. Ou seja, do governo, né? De quem estava no poder. Em momento nenhum, a administração pública patrimonialista se preocupava em atender às necessidades coletivas, mas era para atender quê? Os interesses particulares do chefe de Estado absoluto, do soberano, né? E das pessoas que estavam ali na cúpula. Vamos dar um exemplo. Até o presidente e a sua cúpula, né? E essa administração pública patrimonialista foi um cenário que veio até, digamos assim, praticamente quase todo até o século XIX. Só foi no finalzinho do século XIX que começa a haver mudanças, porque o domínio do capital, com mudanças capitalistas, né, o domínio do capitalismo, a gente sabe que o capitalismo é um sistema sociopolítico e econômico que visa o capital, e também a implantação da democracia. Então a gente começa a ter um pouco de mudança nessa administração pública patrimonialista só no final do século XIX. A administração pública burocrática, essa a gente já sabe que ela surgiu na metade do século XIX e ela veio na perspectiva realmente de combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista. Porque isso estava demais em conta do poder. Então, só quem tinha status, que eram os servidores que ficavam na cúpula, que eram ligados ao chefe de Estado, né? E o nepotismo colocando familiares, parentesco para ocupar os cargos, e a sociedade ficava realmente a ver navios, né? Ser a mesma condição de ter acesso, né? Tinha muitas regras, excesso de regras, muitas exigências para a obtenção de qualquer serviço. Qualquer serviço que fosse determinado, existia um excesso enorme de regras. Um formalismo muito exagerado, leis para estipular direitos e deveres, né? E só podia fazer qualquer coisa. Não pode fazer, porque a burocracia não permite, a lei não permite, só pode fazer o que está realmente dentro da lei. Tem um excesso de hierarquia muito grande, né? A gente sabe que essa administração realmente burocrática foi exatamente no período com Max Weber, né, cientista socialista, né, dentro dessa questão.
tinha um individualismo muito grande. Eu, sempre o eu, a disputa pelo poder, né? Nunca se pensava no coletivo. E foco nos processos, controle, né? Tinha que ter um controle de tudo, mas ninguém se preocupava com o resultado. Como é que vai ser o resultado? E a qualidade? Era simplesmente assim, José passa para Rose, que passa para fulano e assim sucessivamente. Então, não tinha como atender a sociedade como um todo. Era mais uma questão individualista, muito formalismo, muito exagero, muitas leis para estipular direitos e deveres, só podia fazer as coisas dentro da lei, uma hierarquia, um excesso de regras muito grande. E aí? Tinha muitas coisas que se colocava. Como é que nós podemos observar isso? Se observava muito no setor privado, no caso dos bancos, como está o exemplo aí, né? É fácil pegar um empréstimo? As dificuldades que você tinha, a burocracia. Isso é um exemplo, né? Com relação aos bancos. Como era para pegar um empréstimo? A burocracia e para adquirir uma casa própria. Aí era que ninguém nem se falava numa situação como essa, porque existia excesso de hierarquia, um individualismo muito grande, muito controle, não se preocupava com a qualidade, não se preocupava com os resultados, era muito formalismo, né? E muito nepotismo. Né? E ela veio exatamente nessa perspectiva para combater essa corrupção. A administração pública burocrática, ela tinha algumas vantagens porque a preocupação era com a racionalidade, mas tinha uniformidade nas rotinas e procedimentos, e precisão na definição do cargo e realmente na operação. Era a única vantagem que tinha, porque a gente viu tanta hierarquia que se tinha relacionado a isso, porque a racionalidade ele tinha essa administração pública burocrática, ela se baseava exatamente nessa racionalidade e na ênfase na eficácia. Então, tinha vantagem nessa perspectiva porque se evitava muito desperdício e era muito baseado na questão da racionalidade. Que a gente sabe que foi defendida por Max Weber, né, cientista social da década de 20, que publicou vários estudos, né, que ele acabou dizendo que seria o tipo ideal de burocracia, né, classificando realmente a administração burocrática através do modelo de autoridade ou dominação racional. Tanto que a gente sabe que ele, além dele defender a administração clássica, ele valorizava demais a burocracia, ele prezava pela eficiência, pelo atendimento humanizado, voltado para as demandas, mas voltado também para essa questão da racionalidade. E aí ele fala muito na questão da autoridade, né? E ele traz 3 tipos de autoridade ou de dominação, como a dominação de caráter, a autoridade, dominação de caráter carismático. Isso ficava a cargo de quem? Se devia obediência ao líder pela confiança pessoal. O carisma está associado a um tipo de influência que dependia das qualidades pessoais, que é o caso, exemplo, de um líder religioso, né, que acaba conduzindo milhares de multidões, né, de adeptos de multidões, né, a essa situação. Então, ele falava na questão da dominação de um líder de caráter carismático. E no tipo de dominação de autoridade, na defesa de Max Weber, também de caráter tradicional. O exemplo que ele traz muito é com relação a isso aí, uma característica da administração patrimonialista. Ele diz que a obediência é indicada pela pessoa do Senhor, é indicada pela tradição para exercer a autoridade. E no que ele mostra que os sistemas vigora a dominação tradicional, as pessoas que têm autoridade, não por suas qualidades próprias, mas por causa das instituições que eles representam. Então, às vezes ele não tem aquela autoridade, mas como ele representa uma instituição ali, ele tem que exercer a autoridade. E essa autoridade sendo introduzida de uma forma tradicional, onde as pessoas dizem muitas vezes, dizia amém, né? A obediência àquela pessoa que estava ali exercendo aquela autoridade. Temor e muita obediência a uma autoridade de dominação de caráter tradicional. E ele fala na dominação de caráter racional. Aí Max Weber já mostra que ele fundamenta-se em leis, que vai estabelecer direitos e deveres para todas as pessoas que acompanham a sociedade,
ou uma organização. Então, a organização, a sociedade, ela tem que ter leis e direitos e deveres que sejam estabelecidos dentro daquela sociedade. Então, para a web, a autoridade racional é sinônimo de quê? De uma autoridade formal, de uma autoridade que é baseada em leis, que as pessoas acreditam que essas leis são de interesse coletivo e não para satisfazer os caprichos de um dirigente. Na verdade, para a web, a administração burocrática é a forma mais racional de exercer a dominação. Então, ele traz a administração burocrática, que é realmente uma forma de exercer a dominação. Mas aí ele já mostra, né, dentro do caráter racional, que ela tem que ter uma autoridade, né, formal, mas que está ali baseada em leis e que as pessoas pensam, né, acreditam que aquelas leis ali são de interesse coletivo e não para satisfazer capricho de um dirigente. Então, esse é o tipo de dominação de autoridade, onde ele mostrava isso, né, que essa dominação de caráter racional tinha que estabelecer, se fundamentar nessas leis de direitos para essa sociedade ou para essa organização, e que as sociedades tinham que saber que existiam essas leis e que as pessoas tinham que acreditassem que realmente aquelas leis eram realmente de interesse coletivo e não simplesmente para atender, né, o ideal ou capricho de um dirigente. E aí vem 3 formas de administração pública. A administração pública, que a gente já falou na patrimonialista, na burocrática, e agora aí falando da pública gerencial, que foi a que aconteceu na reforma dos anos 90 e que hoje, praticamente a gestão de escola hoje trabalha dentro desse modelo de gestão pública. Aliás, hoje a gestão pública trabalha dentro de um modelo de administração pública gerencial. Qual é o propósito dela? Ela busca a flexibilidade, ela é flexível. Busca também a redução de custos, o enxugamento de estruturas, o redesenho de processos e a orientação para os resultados. Então, ela está pautada na autoridade, mas é flexível, se preocupa com os custos, procura fazer um enxugamento, né? um modelo de processos e orienta que essa gerência, essa administração pública, alguém que esteja na organização à frente da gerência, dê resultados. Ela precisa dar resultados. Busca eficiência, qualidade no serviço, desenvolvimento de uma cultura realmente gerencial, transparência. Descentralização não pode mais ser centralizada na figura de uma autoridade só, mas descentralizada. Autonomia na gestão de recursos. Dá direito que a escola tenha, por exemplo, chegando para a escola para a gestão da escola senta com o coletivo da escola e dá direito para que ela tenha essa autonomia para gerar os recursos que são destinados para a escola. Estou dando um exemplo para a escola, mas pode ser com qualquer outra organização. Admissão segundo rígidos critérios. Ninguém podia mais entrar daquela forma que entrava lá. Por amigo de fulano, quem é amigo, quem indicou. Né? Ocupou um cargo de nobreza porque indicou. Agora você só entra no serviço público com concurso. Né? Concurso público. E são critérios rígidos. Porque na burocracia, o que era que existia? A desconfiança nas pessoas. Porque tinha controle nos processos. Não tinha controle de resultado. Na gerencial, qual é a confiança? Ela é possível porque você vai estar voltado para controlar os resultados, para as metas. Eu estou com alguém na gerência de uma organização, seja ela de instituição de gestão escolar, seja ela de uma organização privada, eu tenho que ter confiança porque agora ela vai ter que me dar resultados. Tem que me dar resultado, tem que me dar meta. E tem que trabalhar com todos esses critérios. Buscar realmente eficiência e qualidade no serviço. Transparência. Não trabalhar com a figura central, mas sim trabalhar com a descentralização. E, a partir daí, a gente passa a ter mudanças, né, focadas realmente nos resultados. Então, o que a gente observa? O poder agora nas 3 formas de administração. Se a gente analisar aí, voltando para observar
o que a gente discutiu até agora, da administração patrimonialista, da administração burocrática e da administração pública gerencial. Na patrimonialista, na administração patrimonialista, havia as relações de fidelidade pessoal. Quanto mais próximo do rei, mais poder você tem. Então, quanto mais próximo do deputado, quanto mais próximo do presidente, mais poder e cargo de nobreza você teria. Na administração burocrática, o que era que se perdurava? O cargo. Era pelo cargo que você exerce, pelo cargo que você ocupa. Na administração gerencial, é aquela em que quem está à frente da organização, na gerência, tem que dar resultado. Então, o governo do Estado tem que dar resultado. Resultado na área de educação, na área de saúde, trazendo para a escola. O gestor tem que trabalhar com metas e resultados. Quando ele trabalhava na administração burocrática, era simplesmente pelo cargo que ele estava exercendo. Se era na administração patrimonialista, ele só chegava a um cargo desse se ele fosse amigo do deputado, próximo do deputado, né? Próximo do prefeito, né? Próximo do presidente, né? Que era exatamente relação de fidelidade pessoal, de amizade, de nepotismo. É diferente na administração gerencial. Porque na administração pública gerencial você só entra, o servidor só entra com concurso público e para estar à frente da administração